Meus irmãos e irmãs, nós estamos nesse tempo bonito, que é o chamado tempo quaresmal. Uma jornada de 40 dias, aliás, um tempo de 40 dias, em que, ouvindo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, a gente se propõe verdadeiramente a mudar de vida, a superar as nossas deficiências. Para quê? Para que a gente possa ressuscitar com Cristo, né? Quando se diz Jesus ressuscitou, e eu sou testemunho disso, estou dizendo verdadeiramente que na minha vida, na minha ação concreta, eu testemunho esse Cristo que renasce na nossa vida, na vida cristã. Esse é o grande propósito desse tempo quaresmal. E hoje a igreja nos oferece, dentro dessa caminhada quaresmal, esse dia bonito em que nós celebramos a cátedra de Pedro. Mas o que significa essa cátedra de Pedro, né? A cadeira de Pedro, né? Existe uma palavra na nossa língua chamada fulano de tal é catedrático, quer dizer, fala e fala com todo o poder, todo o entusiasmo, fala com o poder de dizer assim, eu falo porque sei o que estou falando. Quando eu celebro a cátedra de Pedro, eu estou dizendo, eu estou celebrando verdadeiramente a minha igreja com o ensinamento da minha igreja. Por isso que hoje é um dia especial e é um dia também para o Papa, porque o Papa, como nós acreditamos na nossa fé cristã católica, é esse grande sucessor de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E hoje o Papa celebra essa grande missa, porque ele tem verdadeiramente, na sucessão apostólica, a responsabilidade de confirmar a nossa fé. E por isso que tudo aquilo que ele celebra e tudo aquilo que ele afirma, aí a palavra em cátedra, é algo indiscutível para nós cristãos. Por isso eu não fico preocupado, por exemplo, quando o Papa diz algo que ele está dizendo para nós e a gente vê o mundo questionando. Não, não é para o mundo. O que o Papa está falando é para a igreja que ele é confiado, que foi confiada a ele, para ele reger. E para esse povo ele fala verdadeiramente com todo o poder que lhe é concedido como sucessor de Pedro. Aí muita gente, às vezes a gente vê por aí falando, mas porque isso é invenção da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela nasceu verdadeiramente, foi Constantino que... Não, Constantino, a gente precisa estudar um pouco, a gente precisa pegar os livros sagrados, os livros da história da igreja e perceber aonde começa o movimento cristão. O movimento cristão começa no século I, depois da morte de Cristo. Se a gente vê Santo Inácio de Antioquia, no ano 110, já falava dessa igreja e falava com o nome católica. A igreja católica, quer dizer, a igreja que é de todos, a igreja que é universal, a igreja que nasceu desse movimento de Jesus Cristo. Se a gente pega os padres da igreja também, lá do século II, já vê também eles falando a referência a essa igreja católica. O que verdadeiramente Constantino fez em Roma, na época do seu império, foi legalizou o cristianismo. Unificou as igrejas cristãs, que tinham os vários ritos, ele unificou e colocou como uma igreja oficial de Roma. Mas não foi ele que fundou, a igreja já existia. A conversão de Constantino é do século IV. A igreja já existia e tudo. Eu tive a graça de ir lá na igreja de São João de Laterano, ao lado tem um batistério onde Constantino foi batizado. Por influência da sua mãe, que era católica, já praticava Santa Helena.
Então, hoje é dia da gente ver verdadeiramente o Papa e ver o Papa realmente com essa missão peculiar que Jesus Cristo deu a Pedro e que hoje ele assume. Negar verdadeiramente a cátedra de Pedro, hoje do Papa, é a gente negar a apostolicidade da igreja, essa igreja que ela é apostólica. A gente vê que quando Judas comete o suicídio, e só ficou 12 dos apóstolos, imediatamente foi eleito Matias para compor. Uma coisa são os apóstolos e uma coisa são os discípulos. Discípulos somos nós que seguimos Jesus. Mas a igreja, ela é apostólica. E hoje é dia da gente olhar com carinho para esse Papa. Esse Papa que não faz outra coisa a não ser falar da unidade. A unidade nossa. A unidade da igreja. Da paz do mundo. Né? Que nos convida verdadeiramente, como cristãos, a gente viver essa responsabilidade de cristão, através da caridade, através do olhar para o outro, de um olhar inclusivo do outro na sociedade, de evitarmos uma igreja que possa ser uma igreja de fiscais de fé, mas uma igreja que promove verdadeiramente a graça e a misericórdia, que chama aquele que está fora para vir para o meio. Isso é muito importante a gente perceber hoje. E a gente também, olhando para o Santo Padre, o Papa, a gente querer verdadeiramente, como ele sempre pede em todas as suas audiências, não se esqueçam de rezar por mim. Para que ele continue nos orientando, para que ele nos continue dentro da nossa igreja, ele que convocou o sínodo, ele que está à frente dessa igreja, ele que agora já convocou também o Ano Santo para o ano que vem, ele possa nos ajudar como igreja, e nós como os filhos seus, né? Ouvindo a voz do pastor, a gente via o salmo responsorial, vai dizer, o Senhor, o pastor que me conduz. Uma igreja que tem que caminhar unida ao seu pastor. A responsabilidade de respeitar o seu pastor, de ouvir a voz do seu pastor, que confirma a cada um de nós na fé. Então hoje é um dia muito especial para nós nesse sentido. Olhando a cátedra de Pedro, estamos bem longe, mas nos tornamos tão perto através da oração, através da Santa Missa, através da catolicidade da igreja. Em qualquer lugar que você for no mundo hoje, a celebração é única, é a mesma. Pode mudar até os ritos, mas a celebração e a intenção é a mesma. Porque aí nos faz católicos, e aí nos faz unidos. E mais do que nunca hoje, em que a gente vive também outra palavra muito bonita, a sinodalidade, a união, o pensamento. Assim como os primeiros cristãos, que tudo o que faziam, o povo dizia, vejam como eles se amam, porque tinha um só pensamento. Porque o objetivo era único. E o objetivo maior da igreja é o céu. Agora, o céu, a gente já compõe esse céu aqui na terra, já. Não vamos, quando morrer, ter um impacto, como que fosse assim, um choque térmico. Nós estamos numa situação e, de repente, a gente passa para outra completamente. Não. O nosso céu, nós já começamos aqui na terra com a nossa vida, com a interação, com o respeito que nós temos para com os outros, com a nossa responsabilidade com o mundo, que é a nossa casa comum. Esse ano, na campanha da fraternidade tão bonita, essa questão da dimensão da amizade social, como é importante hoje a gente falar. Como é que eu posso falar de Deus se eu sou uma pessoa incomunicável? Se o próprio Deus, se o próprio Espírito Santo é dinâmico, é capacidade, não é Babel, é Pentecostes. A Torre de Babel, o povo tinha um grande propósito de subir ao céu, mas só deu confusão porque não se entendiam. Já lá em Pentecostes, não. Embora falassem línguas diversas, mas todos falavam a língua do amor e eram capazes de se compreender. Então, que a gente possa viver hoje. E o Papa pede tanto, fala tanto da questão da amizade.
do cultivo da amizade, do cultivo da paz. E nessa campanha da fraternidade vem um texto e vai falar de uma palavra que é bem do nosso século, devido também aos meios de comunicação, a palavra cancelamento. Às vezes a gente vive de cancelar os outros. E como é perigoso quando a gente vive cancelando os outros. Quando a gente vive em castas particulares, em mundos particulares, em que a gente determina A, B ou C. Aqui você não encaixa porque você não calça o meu sapato. O cancelamento não é algo de Deus. Não é algo de Deus. Porque Deus, ele congrega. A igreja não diverge, ela converge, ela é presente. E a cátedra de Pedro quer mostrar para nós isso. Em todo o mundo, nos 5 continentes, essa igreja está ligada à igreja mãe, está ligada ao Papa. E nenhuma igreja particular faz o que quer, porque todos nós seguimos uma orientação, uma obediência bonita, dialogal, sinodal. E assim a gente vive. E assim hoje nós dedicamos essa celebração, principalmente por Pedro, pelo Papa Francisco, pela nossa igreja local, pelo nosso bispo local, Dom Jackson, pelos nossos sacerdotes, por todo o povo de Deus que nessa igreja peregrina aqui na terra quer construir essa igreja que nos leva ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.